Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu quero falar sobre comunicação, porque se comunicar é um desafio, mesmo aqueles que se comunicam muito bem ou a princípio acham que não é um desafio. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso e o que está por trás, trazendo um diagrama sobre coisas que seria importante a gente considerar para entender o que está acontecendo numa comunicação. Bom, pessoal, é muito fácil perceber que a comunicação é um treco difícil, é um desafio. Mesmo aqueles que se comunicam muito bem ou dizem que têm uma facilidade de se comunicar, e eu realmente acredito nisso, tem pessoas com essas facilidades, mas dificilmente não há problemas na comunicação. Pessoas que entendem coisas diferentes do que a gente falou, pessoas que não entendem nada, interpretações errôneas e assim por diante. Eu, particularmente, prefiro que a pessoa não me entenda do que entenda uma coisa que não foi aquela que eu quis dizer e achar que eu tô indo por um caminho e tô indo pro outro, tendo aquilo que eu explico. E isso já aconteceu aqui no canal algumas vezes. A comunicação, ela é mesmo complicada, envolve níveis conscientes e inconscientes de interação com o outro, e eu vou trazer aqui um diagrama que Jung trazia para explicar principalmente o processo dentro do consultório, coisas que nós, como psicoterapeutas, precisamos levar em consideração nessa relação, mas isso vale para qualquer comunicação. E para isso, eu vou aqui trazer a lousa da minha filhinha e tcharam! Aqui, essa é a lousa então que a gente vai usar para explicar um pouquinho de como a comunicação funciona. Primeiro, a gente vai começar com o que é mais simples, de eu para eu. O termo eu aqui eu estou usando como a nossa ideia de identidade, a nossa noção de identidade. Eu poderia aqui usar o termo ego, mas aqui se confunde tanto dentro da psicologia quanto fora, e não é exatamente isso que eu quero dizer. Vamos pela noção de eu. Então, eu me comunico com um outro eu e essa relação existe diretamente. Então, vamos colocar aqui. Eu e um outro eu. Eu com eu, certo? O meu eu com o seu eu. Por uma questão de didática, a gente vai imaginar aqui que é um homem interagindo com uma mulher. Isso vai acontecer com todas as pessoas, com todos os seres humanos. Identidade de gênero pode ser considerada ou não, não importa. Isso vai acontecer com todas as pessoas. Aqui é só para a gente deixar um pouco mais apimentada a coisa, beleza? Assim é só para a gente ter uma didática maior na coisa, beleza? Então a gente tem uma relação que vai de um eu para o outro eu e de um eu para o outro eu, certo? A gente tem uma troca aqui acontecendo. Só que no inconsciente desse homem aqui vai ter um aspecto chamado ânima, que popularmente está muito conhecido, no canal tem um monte de coisa, mas para resumir, vamos dizer que é o aspecto feminino no inconsciente do homem. É muito mais complexo que isso, só para a gente facilitar o entendimento. Então aqui tem uma coisa chamada ânima. E a ânima vai se comunicar com o eu, e o eu vai se comunicar com a ânima. Os dois vão se conectar. Aqui a gente tem então um aspecto inconsciente se relacionando com um aspecto consciente. Isso vai alterar comportamento, não é nem alterar, isso vai influenciar comportamento, fala, vai influenciar um monte de coisa. Aí nós temos, no inconsciente dessa mulher, um outro aspecto chamado ânimos, que é, brevemente, e só para a gente falar mais fácil, o aspecto masculino na mente dessa mulher. Então a gente tem o ânimo se conectando com ela e ela se conectando com esse ânimos. Então é uma via dupla ali acontecendo. Então nós temos 4 personagens interagindo ao mesmo tempo numa comunicação. Só que isso é só um primeiro movimento, ou seja, o nosso aspecto inconsciente influenciando e se relacionando com o nosso aspecto consciente que interage com o outro, certo? Ânima influenciando comigo e interagindo com uma mulher, e ânimos interagindo comigo, interagindo com um homem. Só que isso aqui vira uma salada. Por quê? Acontece que nós projetamos a nossa ânima, o homem projeta a sua ânima nessa mulher aqui. Então tem uma relação de ânima com essa mulher. E quer saber? A mulher vai responder também a essa projeção de ânima desse cara. E o oposto também é verdadeiro. O ânimos dessa mulher vai ser projetado nesse cara e ele vai responder e interagir com esse ânimos. A
coisa começa a ficar um pouco mais intensa. Porque aí já não sou mais eu influenciado, interagindo. É eu percebendo isso aqui como isso aqui. É eu percebendo essa mulher como minha ânima, por exemplo. E aí a comunicação já começa a ficar bastante complexa. Só que tem mais um movimento acontecendo. Os aspectos inconscientes interagem também entre eles. Na psicologia analítica você tem essa possibilidade. As psiques, ainda que a parte inconsciente, tem um campo comum e elas interagem. Então, a ânima vai interagir direto com o ânimos e o ânimos vai interagir direto com a ânima. E isso aqui pode virar uma salada. Numa relação analítica com um analista, num trabalho terapêutico, isso aqui precisa ser compreendido e considerado principalmente. Tem a ver com transferência, contra-transferência. Se você é profissional da área, sabe do que eu estou falando. Mas nas relações comuns, isso aqui pode virar uma salada. E aí tem desde paixões, claro, mas tem todas as outras formas de comunicação que podem falhar porque isso aqui está acontecendo. Então, quanto mais claro você souber o que acontece na tua comunicação, na interação com o outro, poderia ser 2 homens, poderia ser 2 mulheres, poderia ser 2 homens héteros, 2 mulheres trans, 2 mulheres homo, podia ser qualquer tipo de interação, isso aqui vai acontecer, vai rolar projeção, comunicação de inconsciente, vai acontecer tudo isso aqui. E cada forma vai ter um resultado, vai ter um jeito de se expressar, que pode causar uma má compreensão, uma má comunicação ou uma boa comunicação. Então sim, a comunicação é um grande desafio, mas com o conhecimento e as ferramentas certas, tudo pode ficar mais fácil. Usando isso aqui, tendo isso em mente, de que muito mais do que eu e tu estarmos nos comunicando, tem todo um processo interno, inclusive de inconsciente para inconsciente, então não adianta também achar que os desejos não vão ser percebidos de alguma maneira, mas se você quer testar isso na prática e no dia a dia e ter mais contato com isso, assina lá o nosso Clube CDH. Mensalmente eu encontro com as pessoas num grupo chamado Inconsciente Coletivo, onde a gente faz discussões, exercícios, vivências numa temática psicológica. Já falamos de sonhos, interpretamos durante um ano o sonho das pessoas, já falamos sobre imaginação ativa, como usar a imaginação como ferramenta, interpretamos conto de fada, trabalhamos jornada do herói, já fizemos muita coisa e a gente te espera lá. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima.